Seja bem-vindo. Que bom ter você por aqui. Este canal é de estudo e comentário para viajarmos pelos mistérios da Bíblia. Mais uma vez, seja bem-vindo e se inscreva, comente, curta e compartilhe. Então, vamos lá! Apocalipse, capítulo 14. Neste capítulo, vamos estudar a visão dos 144.000 selados, a mensagem dos 3 anjos, o juízo divino, a ceifa e o juízo divino, a vindima. Ao contrário dos que receberam a marca da besta, como descreve o capítulo 13, os 144.000 têm na sua fronte o nome do Cordeiro e de seu Pai. É isso que veremos no início, nos capítulos 1 a 5, os versículos 1 a 5 deste capítulo 14. O caráter simbólico do número está na representação do número 12, que é o número dos santos na Bíblia, e na indicação de sua multidão, representada em milhares. Vejamos algumas características dos 144.000 descritas nesse texto. Eles são as primícias do Cordeiro. Eles também estão com o Cordeiro no Monte Sião, o que significa que eles triunfaram. Essa é uma imagem de seu triunfo. Diferente do que acontece no capítulo 7, que é uma imagem de sua luta pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Eles não se contaminaram com mulheres. Aqui é importante fazer uma observação. Mulher no Apocalipse é uma representação religiosa de fidelidade ou infidelidade a Deus, porque é uma imagem extraída da profecia, dos profetas, da lei, de todo o Antigo Testamento. Ou seja, não é uma descrição literal, significando que os 144.000 são todos homens e solteiros, mas sim que eles não cederam à apostasia e à idolatria. No estudo do capítulo 12, é possível ver isso muito bem. Outra característica dos 144.000 é que eles seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Além disso, na sua boca não se achou engano. É uma outra característica dos 144.000, o que, como vemos na primeira carta de Pedro, é uma característica de Jesus. Eles espelham o caráter do Cordeiro, eles refletem o caráter de Cristo. Os 144.000 não receberam a marca da besta, ou seja, eles são fiéis até a morte. E mais características desse grupo são encontradas na descrição do capítulo 7 do livro de Apocalipse. Os 144.000 nos apresentam uma imagem de Deus reunidos com seu povo no santuário celeste, de acordo com a representação dada no tabernáculo. Ou seja, os 144.000 estão diante dos 4 seres viventes e dos 24 anciãos. No Antigo Testamento, as 12 tribos de Israel acampavam em volta do tabernáculo, onde estavam a Arca da Aliança com o propiciatório, que representava o trono de Deus ali. Os 144.000 representam o povo de Deus, uma multidão, milhares de pessoas, composta de 12 tribos distribuídas em 4 grupos. Quanto aos 24 anciãos, na época de Davi e Salomão, os responsáveis pelo culto foram organizados em 24 turmas para manter o serviço contínuo no santuário. Cada turma ministrava por 15 dias, o que em profecia corresponde a 1 hora. Assim, o total dava 1 ano literal ou um dia profético, seguindo o padrão dia-ano que nós vemos em profecia. Os símbolos das tribos de Judá, Ruben, Efraim e Dan, que lideravam cada um dos grupos acampados em redor do tabernáculo, eram um leão, um homem, um touro e uma águia, como os 4 seres viventes. Assim, os 144.000 integram o culto de adoração e celebram a sua vitória com o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Outra característica dos 144.000, então, é que eles são selados por Deus.
Temos o selo do Espírito Santo de Deus, mas além disso, aqui no capítulo 14, outros significados do selo estão presentes. Uma das imagens do selo está dada pelo texto de Deuteronômio capítulo 6. Estas palavras estarão no teu coração, as atarás por sinal na tua mão e frontais entre os teus olhos. E ao contrário dos que recebem a marca da besta, as obras e o caráter dos 144.000 estão de acordo com a palavra de Deus, estão de acordo com a sua vontade. O verso 12 diz que aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Eles têm o mesmo tipo de fé que Jesus tem, uma fé que obedece e é obediente até a morte, e morte de cruz. Por causa disso, tomando o sentido literal do texto, os judeus ortodoxos fazem exatamente o que está escrito. Outra imagem nos remete à mitra do sumo sacerdote, na qual estava gravada em uma placa de ouro a expressão Santidade ao Senhor, mostrando a separação dele para servir exclusivamente a Deus em seu culto no santuário. Nós somos para Deus uma nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. O selo também representa a proteção. No Êxodo, por ocasião da Páscoa, o sangue do Cordeiro marcou, identificou, guardou e protegeu todas as casas dos filhos de Israel, livrando-os do juízo que veio sobre o Egito. Assim também, o sangue do Cordeiro nos livra do juízo que se abate sobre o mundo. Após a descrição dos 144.000, vem a visão de 3 anjos, cada um com uma mensagem. Essa descrição vai do versículo 6 ao versículo 13. O primeiro anjo tem um evangelho eterno. O segundo anjo clama com grande voz, anunciando a queda da grande Babilônia. Caiu, caiu a grande Babilônia. O terceiro anjo mostra o dano proveniente de receber a marca da besta. O primeiro anjo tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. O evangelho é eterno. Neste texto, inclusive, o juízo aparece ligado à criação, fazendo referência ao primeiro capítulo do Gênesis. Adorai aquele que fez os céus, e a terra, e o mar, e a fonte das águas. O Evangelho é a palavra de Deus, o Verbo de Deus. O Evangelho é uma pessoa, Jesus de Nazaré, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Evangelho atravessa todos os tempos, vence todos os impérios e triunfa no juízo. O segundo anjo anuncia a queda da grande Babilônia. A descrição da sua queda aparece ampliada nos capítulos 18 e 19 deste livro do Apocalipse. A queda é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, consolando e fortalecendo os santos. Não importa quanta perseguição, prisão, tortura e morte a besta impôs aos santos desde o Antigo Testamento até o tempo do fim. Eles sempre venceram pela fé, como vemos no capítulo 11 do livro de Hebreus. Como vimos no capítulo 13, nos tempos do apóstolo, a Grande Babilônia era o Império Romano em sua forma unificada, representado pelas pernas de ferro da estátua de Daniel, capítulo 2. Na Idade Média e na Idade Moderna, a Grande Babilônia era o Império Romano em sua forma dividida, ou seja, Europa correspondendo aos dedos da estátua de Daniel, capítulo 2.
A queda de Babilônia neste capítulo é descrito como uma parte da celebração do triunfo dos santos com o Cordeiro. O terceiro anjo clama com grande voz, alertando para o juízo sobre os que receberem a marca da besta, o que é uma grande diferença em relação aos 144.000 que são selados pelo Cordeiro. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na fronte ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se acha preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Nós tratamos sobre a marca da besta ao comentar o capítulo 13. No final do capítulo 12, o dragão está na praia, e no capítulo 13, ele faz subir dois animais, uma besta que sobe do mar e uma besta que sobe da terra. A besta que sobe da terra parece um cordeiro, mas fala como o dragão. Estabelece uma imagem da primeira besta e impõe adoração à besta e à sua imagem, e também ao dragão. Além disso, impõe a marca da besta. A marca, como sinal na mão ou na testa, como imitação do selo de Deus nos 144.000. Vimos que um dos significados do selo nos escolhidos de Apocalipse capítulo 7 e Apocalipse 14 é a sua adesão e conformação com a palavra de Deus. A marca da besta, por sua vez, é também religiosa e estabelece conformidade com a vontade da besta. O império vai exigir para si a adoração devida somente a Deus e ao Cordeiro. Quem recebe a marca da besta adora não só a besta e a sua imagem, mas também ao dragão, que deu o seu poder à besta. Após a mensagem do terceiro anjo, segue-se uma descrição de juízo divino, distinguindo os 144.000 daqueles que receberem a marca da besta, adorando a besta e a sua imagem. São duas imagens de colheita estabelecidas aqui, a ceifa e a vindima. Lança tua foice e ceifa, porque é chegada a hora de ceifar, porque já a seara da terra está madura. Então aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi ceifada. Ainda outro anjo saiu do santuário que está no céu, o qual tinha uma foice afiada, e saiu do altar outro anjo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice afiada: lance a tua foice afiada, e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. Várias vezes na Bíblia, a imagem da colheita é utilizada para falar a respeito do juízo no tempo do fim. Não só no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento, a imagem da colheita aparece. O próprio Senhor Jesus utilizou-a muitas vezes para ensinar. Desde o livro de Joel, essa é uma imagem muito vinculada à visão do profeta Joel e outros, mas é enfático no profeta Joel, a ceifa é usada com esse sentido. Lança tua foice e ceifa, porque é chegada a hora de ceifar, porque já a seara da terra está madura. Então, aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi ceifada. A outra imagem utilizada para descrever o juízo é a colheita das uvas, ou seja, a vindima. Lança tua foice afiada e vindima os cachos da vinha, da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra, vindimou as uvas da vinha e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. A ira de Deus é um termo técnico para descrever o juízo divino. Não significa uma forte emoção de raiva, ódio
Amargura ou rancor? Podemos ver um dos aspectos da ira de Deus, por exemplo, na descrição de Romanos capítulo 1, que diz que os homens são entregues a si mesmos, para seguir sua própria índole, sua própria inclinação, e receberem em si mesmos a colheita de seus próprios atos. Seguindo o tema do vinho da ira divina, o capítulo seguinte, capítulo 15 do livro do Apocalipse, vai relatar o derramamento das 7 taças da ira de Deus, contendo as últimas 7 pragas do juízo divino. Obrigado por assistir ao vídeo. Se inscreva no canal, comente, curta e compartilhe. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.